paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje nós vamos meditar no Salmos 3º. Vamos estar lendo do versículo 1º até o versículo 4º. Assim diz a palavra do Senhor: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Queridos, essa é uma oração que Davi faz a Deus no momento em que Absalão, seu filho, se levanta contra ele, busca tomar ali o seu reinado. E interessante que essa oração, ele aponta para a sua situação. Ele estava dentro de uma pressão, uma luta, uma dificuldade em que não era apenas externa, porque nós sabemos que Davi era guerreiro, era um homem de guerra, mas essa guerra ela foi ali diferente. A sua própria casa se levantou contra ele, ou seja, o próprio filho, aquele que ele criou, aquele que ele cuidou, amou, agora se levanta contra o seu reinado. E ele clama ao Senhor, fala assim: Senhor, tem se multiplicado os meus adversários. Eles são muitos. Hoje, quando nós olhamos para as nossas vidas, nós vemos que nós temos também muitos adversários. Eu não quero trazer aqui uma ideia de vitimismo, né? Como muitos dizem: fulano falou mal de mim, fulano está me perseguindo. Isso não faz mais sentido no nosso meio, né, irmãos? Porque quando Jesus vem, ele diz ali por meio do seu apóstolo Paulo, que a nossa luta, a nossa guerra não é mais contra pessoas. O nosso inimigo é o próprio adversário. E ele pode muito bem usar pessoas, mas as pessoas, elas precisam ser alvos do nosso amor, né? E quando nós trazemos aqui essa personagem, o adversário, ele tem as suas artimanhas, ele tem a sua forma de multiplicar esses adversários. Esses adversários, eles podem ser o entretenimento, né? Onde nós não encontramos tempo para glorificar a Deus. Pode ser as ofertas que nos são oferecidas, né? Ofertas desse mundo. E essa é uma forma de estar combatendo a igreja. Nós precisamos nos conscientizar disso, que o adversário ele usa formas para nos abater, não é? São muitos métodos que ele usa. E ele pode até dizer da nossa alma, dizer assim: não há salvação para vocês em Deus. E é aí que ele se engana, irmãos, porque a própria salvação é uma pessoa. A salvação é Jesus Cristo. E ele veio. Como que não há? Há sim. O Senhor Jesus é a nossa salvação. É Ele que
que Deus enviou, lá em João 3,16. Nós constatamos este evento, onde Jesus fala a Nicodemos, ele vai vir para salvar, ele vai vir para remir, ele vai vir para guardar o seu povo. Como que não há salvação para aqueles que temem a Deus? Há salvação sim, queridos. O Senhor Jesus, ele está conosco. E o texto ele diz assim: mas tu, Senhor, és um escudo. O escudo é aquele que guarda o corpo. É um objeto que guarda o corpo. O corpo é a igreja. A igreja, ela está guardada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é esse escudo forte que não deixa as setas do adversário nos atingir. Ele é a minha glória, ou seja, Davi, ele foi humilhado dentro da sua própria casa, mas o Senhor levantará ali a sua cabeça. Interessante que Absalão termina os seus dias de forma desonrosa, né, com seus cabelos agarrados ali nos galhos de carvalho, e o Senhor honra a Davi. Irmãos, nós precisamos entender que as lutas, elas não vêm para nos envergonhar. As lutas, elas vêm para nos deixar mais sólidos na nossa fé. Ele é a minha glória, quer dizer que a glória do Senhor transborda o nosso coração, e quem verá a glória de Deus através das nossas vidas. E Davi, ele conclui o versículo 3, e fala assim: ele é o que exalta a minha cabeça. Davi saiu com a cabeça coberta, descalço, chorando, no Monte das Oliveiras, e a cabeça humilhada. Mas chegou o momento em que o Senhor tirou aquele pano de saco e exaltou Davi. Davi tomou o seu posto, voltou ao seu trono. Irmãos, tudo na nossa vida é fase. Nós precisamos entender isso. A prova não é o fim. A prova é o início de uma nova experiência com Deus. E no versículo 4, o texto diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Nós precisamos entender que o Senhor está no santo monte. O Senhor está no alto. Mas ao mesmo tempo, ele é um Senhor que ouve a minha voz. Ele é cheio de majestade. Ele é Deus, é o Criador de todas as coisas. Mas ao mesmo tempo é um Deus parceiro, é um Deus que está conosco, é um Deus que faz parte dos nossos dias, é um Deus que está ali no teu trabalho, é um Deus que está ali na escola, é um Deus que está guardando as nossas vidas. É altíssimo? Sim. É poderoso? É sobre todas as coisas? Mas é um Deus de perto, é um Deus que ouve o meu clamor, ouve a minha oração. E o seu monte é santo, ele é puro. Como nós vamos chegar diante desse Senhor? Como é que ele vai nos ouvir? Hoje nós clamamos a Deus por meio do seu Filho Jesus, em nome de Jesus. Ele é santo, mas quem nos santifica é o Espírito Santo. Ele é Deus, mas quem nos justifica é o seu Filho Jesus. Amém? Que essa mensagem fique gravada em seu coração e que você sempre lembre que no momento da luta, da dificuldade, lembre-se sempre: a tua luta, as provações, elas estão ali sendo alvos do amor e do cuidado de Deus. A paz do Senhor Jesus.